Olá, hoje eu falarei sobre o mecanismo de remodelação óssea de maneira introdutória e básica, obviamente, para que todos vocês possam entender, principalmente os acadêmicos que estão estudando anatomia e quando se deparam com o tecido esquelético, com o tecido conjuntivo ósseo, pode, por eventuais fatores, desenvolver alguma dificuldade para estar entendendo como que ocorre o processo de remodelação óssea, ok? Então, aqui nós temos um esquema para representar o que ocorre durante esse processo de remodelação. Lembrando que esse processo de remodelação óssea ele ocorre durante todas as etapas da nossa vida, embora com maior intensidade em determinadas faixas etárias e com menor intensidade em outras, mas ele perdura por toda a nossa vida, ok? Então vamos lá. Para falar sobre esse esquema, nós precisamos saber quais são as células formadoras desse tecido. São elas osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Bom, antes de mais nada, os osteoclastos são as células que têm sua origem lá, obviamente, na medula óssea. Porém, os osteoclastos só são ativados em osteoclastos propriamente dito a partir do momento que os monócitos, que são células circundantes do sistema cardiovascular, adentram ao tecido conectivo ósseo. Adentrando ao tecido conectivo ósseo, então esses monócitos agora passam a ser designados como osteoclastos. Esses osteoclastos, esses osteoclastos que anteriormente eram monócitos, são recrutados mediante algumas outras ações, como por exemplo a ação do paratormônio e algumas outras citocinas, tais como as interleucinas. Então, à medida que eles foram recrutados, através da ação osteoblástica, eles passam a sofrerem a diferenciação e se formam, então, os osteoclastos ativos. Esses osteoclastos têm como função degradar a matriz mineral óssea. Para quê? Para que posteriormente uma outra célula recomponha essa matriz. Então é por isso que nós chamamos de mecanismo de remodelação. Enquanto uma recompõe, né, enquanto uma remove, a outra recompõe a matriz. Pois bem, os osteoclastos, como vocês podem ver, comparado às demais células, eles são células grandes e com vários núcleos. Isso ocorre porque essas células se fundem para formar uma célula maior, que são chamadas também de células multinucleadas. A função dos osteoclastos é digerir essa matriz mineral óssea. Ela digere essa matriz através do ácido clorídrico, que é liberado por ela, e também das enzimas proteolíticas que vão fazer a degradação das proteínas encontradas aqui no tecido mineral ósseo, principalmente a proteína colágeno. Bom, então nós temos os osteoclastos, eles formam depressões, eles formam cavidades na matriz óssea. E aí, à medida que eles vão formando essas cavidades, eles aumentam os poros no tecido conjuntivo ósseo. Algumas pessoas têm uma ação exacerbada dessas células, ou seja, essas células estão trabalhando em uma atividade muito alta. É por isso que algumas pessoas são acometidas por aquilo que é chamado de osteoporose. Então, a osteoporose é o aumento da porosidade dos ossos ocasionado pelos osteoclastos. As mulheres estão mais predispostas a desenvolverem a osteoporose, obviamente, devido a fatores hormonais também. Então, esses osteoclastos eles fazem a degradação da matriz e percebam que nessa matriz existem várias moléculas. Essa outra. Estas moléculas aqui, elas também são liberadas quando há uma decomposição da matriz. Então ele passa, decompõe a matriz e essa molécula é liberada no tecido. Pois bem, quem são essas moléculas? A gente tem como, por exemplo, o fator de crescimento semelhante à insulina, nós temos o fator de crescimento tumoral beta, e aí essas moléculas são liberadas com o seguinte intuito. Como a matriz está sendo digerida, degradada, essas moléculas são liberadas para ativar outras células que vão fazer a recomposição do tecido. Vão construir o tecido que foi degradado por ação dos osteoclastos. E quem são as células que recompõem esse tecido? Os osteoblastos. E os osteoblastos também têm os seus precursores. Os precursores dos osteoblastos eles estão localizados lá no periósteo, que é a membrana que reveste os ossos. E por ação hormonal, né, por alguns estímulos, esses osteoblastos eles se diferenciam, né? Esses precursores eles se diferenciam em osteoblastos através de hormônios ou citocinas para que possam ser ativados através das moléculas que foram liberadas mediante a degradação dessa matriz mineral
e aí, consequentemente, eles possam o quê? Recompor a matriz que estava sendo degradada. Seja essa matriz velha ou seja essa matriz lesionada, é por ação dos osteoblastos que nós estamos recompondo essa matriz. Os osteoblastos eles vão produzir a proteína colágeno, que ao entrar em contato principalmente com o cálcio e o fósforo, vai formar aquilo que é conhecido como cristal de hidroxiapatita. E aí nós temos, portanto, a formação de osso novo. Alguns íons são encontrados, obviamente, nesse tecido, magnésio, potássio, mas os principais seriam o cálcio e o fósforo, que junto com o colágeno vão formar então os cristais que eu acabei de mencionar. Além disso, os osteoblastos são responsáveis por produzir essas moléculas que ficam presas aqui nesse tecido, nessa matriz. Por qual motivo? Porque à medida que os osteoclastos agem, eles degradam a matriz. Essa matriz sendo degradada, as moléculas são liberadas e ativam os osteoblastos. Então a gente produz esse controle, enquanto um degrada, ele libera a molécula que o outro produziu para que o outro agora possa perceber, ser ativado e reconstruir aquela matriz novamente. Então, dessa forma, ocorre o processo de remodelação óssea. Espero que vocês tenham entendido. Foi algo bem superficial, obviamente. E eu aguardo vocês na próxima aula. Até breve.